Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas vamos lá para mais uma tentativa de videoaula desse período de quarentena. Lembrando aí que vocês podem, principalmente para os meus alunos, tanto do particular quanto do público, quanto do Estado, vocês podem estar me procurando para ver qual é o código das salas do Google Classroom, e para todos os outros que estão assistindo esses vídeos aí porque estão interessados nos assuntos, vocês podem estar procurando aí no grupo do Facebook Geografia em Foco Professor Leandro. A gente tem aí diversos canais para a gente poder estar aprendendo um pouco mais. Dessa vez eu vou tentar especificar para vocês o que é lugar, certo? E eu vou tentar passar aqui uma atividade. Aí, alunos meus, quem puder estar me mandando essas atividades depois, pelos canais que a gente tem trabalhado, como o Google Classroom, Google Sala de Aula, me mandem, tá? Que a ideia é o seguinte: eu vou apresentar para vocês a ideia de lugar. A gente tem aí diversos tipos de objetos de estudo dentro da geografia. Tem um vídeo aí falando sobre o principal objeto de estudo de geografia, que é o espaço geográfico. A gente tenta destrinchar aí da melhor maneira possível a ideia do que é esse espaço que o ser humano estuda dentro da geografia. Quais é as ações que o ser humano causa na natureza e quais são as consequências que a natureza traz para esses seres humanos. Isso vai fazer com a existência do que a gente chama de espaço geográfico, quando o ser humano está lá alterando o espaço natural, que é justamente composto por os elementos naturais, e o espaço geográfico, elementos culturais, que vão estar compondo esse espaço aí. Mas enfim, além do espaço, a gente também tem as definições de outros conceitos que a gente utiliza bastante dentro da geografia. E aí a gente vai falar desses conceitos aí agora. Território, lugar, país, estado. Eu estava pensando até em focar em um só, que é o lugar, que é justamente sobre a atividade que eu iria estar passando. Mas não é só lugar que essa atividade vai estar englobando, também vai estar englobando o conceito de paisagem. Então, olha só, vamos por partes aí, como diria Jack Stripador. Paisagem é basicamente todos os elementos que eu posso observar, que a minha vista alcança e que eu posso entender com os meus sentidos. Olfato, com minha visão, com a minha audição, eu vou entender a paisagem. A paisagem, obviamente, ela é mutável. Ela vai se alterando ao longo do... É maneiro eu ficar olhando para o lado do outro, finge que eu estou olhando para a sala inteira, tá? Então, aí esses elementos eles vão se alterando ao longo do tempo, principalmente por causa do homem que vai estar transformando esse espaço natural em espaço geográfico. E a própria natureza, talvez de uma maneira mais... Talvez não, de uma maneira mais lenta também modifica a paisagem. Mais lenta, mais rápida, dependendo do que esteja acontecendo. Lógico, de uma chuvarada e rolar uma rocha gigantesca e destruir uma... Lógico que aquilo ali está acontecendo de uma maneira rápida. Mas, comumente, a diversidade, a troca... Diversidade não. A troca de elementos de uma paisagem, ela vai estar acontecendo de uma maneira natural, de uma maneira mais lenta. O ser humano ele é muito mais rápido. Vou construir uma casa aqui, vou tirar todos os elementos naturais, eu vou construir essa casa aqui. Depois, mais tarde, essa casa foi vendida, vai ser tirada para construir um prédio. Aí depois desse prédio vai ser um prédio que vai ter dentista, que vai ter não sei o quê. Depois a galera daquele prédio ele não consegue dinheiro, todo mundo vai saindo, aquele prédio fica alugado para venda. De repente alguém vai lá e demole o prédio e faz um outro espaço que seja para festas. Então, a paisagem ali mudou. Cara, a quantidade de elementos que foram alterados ao longo do tempo, nessa pequena narrativa aqui, foram enormes. E também a gente teve, graças a isso também, algumas alternâncias do que é o lugar. Olha que a gente está falando de um negócio meio que micro, tá? Porque quando a gente vai trabalhar, então, território, por exemplo, a gente acaba falando de um negócio mais abrangente, mais macro. Então, vamos lá.
Porque a gente pode definir território simplesmente como base física onde o Estado exerce soberania. E quando eu estou falando Estado, eu estou falando um Estado maior, né? Como a gente diz, o presidente é nosso chefe de Estado. Não tô falando Estado, unidade de federação. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Estou falando Estado, forma como a sociedade se organiza politicamente. Aqui no Brasil, por exemplo, criando governo, criando poder legislativo, executivo, judiciário, como é que ele se promove e o que ele vai estar fazendo em termos de estar nos representando e promovendo, criando e executando leis e regras para a gente estar convivendo e administrando nossas próprias vidas. Então aí a gente definiu o Estado, definiu o território, mas a gente viu que é um troço gigantesco. Eu estou falando do país, que é delimitado lá pelas fronteiras e acordos políticos que foram trabalhados entre os governantes de outros países, acordos que foram feitos para delimitar onde começa e onde termina o território de um determinado país. E aí esse país vai ter essa base física, que é esse território, onde esse Estado vai exercer essa soberania, vai estar mandando ali. Certo? Então vocês veem um negócio macro em relação ao que eu estava falando de paisagem, certo? Mas são todos conceitos estudados dentro da geografia, tanto esse macro quanto esse micro. E o lugar. O lugar é onde a vida está acontecendo. O lugar é onde as pessoas estão fazendo o seu cotidiano, onde a vida está acontecendo. É o trajeto que você faz da tua casa para a escola. Vamos pegar aqui uma lida, aqui uma definição aqui, para a gente tentar organizar o pensamento. Para a geografia, o lugar é o alvo de debates específicos. O lugar mantém-se como um espaço de vivência onde acontece a reprodução da vida. Está relacionado ao cotidiano dos sujeitos e à relação afetiva estabelecida através do tempo e da vivência. O lugar é onde a gente vai estar adquirindo apego, é onde a gente vai estar constituindo o nosso passado, onde a gente vai estar vivendo o nosso presente. Então, a ideia do exercício que eu falei para vocês que ia estar falando para passar, a gente terminar o vídeo, é o seguinte. Lembram que antigamente o pessoal falava assim: diz que é cria de Nova Iguaçu, mas nunca comeu hambúrguer. Aí fala de um vendedor de hambúrguer famosíssimo de uma determinada área de Nova Iguaçu. Diz que é cria de Marechal e nunca experimentou a batata frita de Marechal. Então, é o seguinte. Isso daí apresenta pra gente as relações que são estabelecidas entre as pessoas em um determinado lugar. Então, a ideia é você escrever. Você pode iniciar o seu texto com diz que é cria de... E aí você vai falar o seu lugar, o seu bairro. Acho que a cidade é um negócio bem grande para você estar falando. Então falar do bairro, acho que é melhor. E aí dentro desse trabalho aí, você vai estar escrevendo. Diz que é cria de tal lugar e vai estar escrevendo, certo? O seu lugar. Não é colocar coisas simples, não. Aliás, colocar coisas simples sim, mas não uma, duas, três coisas simples, não um, dois, três exemplos. Faz uma narrativa grande, falando do que acontece no seu lugar, como é a vivência no teu lugar que você observa. E aí, você também pode estar falando de alterações que você viu e presenciou no espaço, na paisagem daquele lugar. Tipo, você viu a transformação de uma praça pública e ela ser modificada ao longo do tempo, de terem colocado novos elementos naquela praça que causaram uma alteração na convivência, no contexto em que as pessoas vivem, porque a reforma da praça possibilitou a praça agora fazer shows. Um terreno baldio, que antes era baldio, foi limpo e agora
um parque de diversões atua naquele lugar. E se você presenciou essas alterações, você pode estar colocando também na narrativa. Tipo, diz que é cria de tal lugar e não viu a transformação da praça pública que possibilitou as pessoas de fazerem agora exercícios físicos todo dia de manhã. Inclusive, tem algum professor de educação física presente no local que pega um grupo de idosos e sempre naquela manhã, devido às alterações feitas naquela praça, praticam exercícios físicos. E você vai falando de vários elementos que existem no seu bairro. No meu bairro existe um valão que me contaram anteriormente. Era um rio muito limpo, em que as pessoas até nadavam naquele rio. E aí, observando hoje, eu percebo que a enorme quantidade de pessoas que jogou lixo naquele lugar fizeram com que aquilo ali se tornasse o valão que é. Os ratos cresceram, e, sei lá, começaram a ensinar tartarugas a serem ninjas. Enfim, o vídeo já está em 10 minutos. A minha proposta era fazer vídeos mais compactos, só que eu estou me empolgando um pouquinho. Então a gente vai terminar por aqui. Passei a atividade, expliquei mais ou menos o que é lugar, o que é estado, o que é território, o que é país. Certo? Vou fazer um outro vídeo bastante curto, apenas com esses conceitos, tá ok? Por hoje é só, pessoal.